casos de síndrome respiratória aguda grave aumentaram 309% em crianças. Segundo um boletim da Fiocruz, mostra o crescimento expressivo em média móvel na faixa de 5 até 11 anos de idade. E outra doença que está aumentando muito é a bronquiolite, que acomete as crianças menores de 2 anos. Sobre esse assunto, vamos conversar com a pneumologista pediatra, doutora Andressa Peixoto. Seja muito bem-vinda ao RF News. Muito obrigada, Estela. É um prazer estar com vocês aqui hoje falando desse tema. Muito obrigada, doutora, pela sua atenção. Então vamos começar falando sobre a lotação nos hospitais, principalmente nesses casos de bronquiolite, né, que estão lotando as UTIs, tanto aqui da nossa região, o Hospital Vera Cruz, também mostramos o Hospital Mário Gatti, que também já tem aí quase 90% da UTI de ocupação com crianças, a maioria delas, né, com bronquiolite. E nós mostramos também aqui que houve até abertura de novos leitos por causa desse aumento de casos. Perfeito, Estela. Nessas últimas semanas a gente teve um aumento muito grande de casos respiratórios, principalmente a bronquiolite viral aguda. Nós estamos no período de sazonalidade, de grande circulação do principal agente causador da bronquiolite, que é o vírus sincicial respiratório. E esse período de sazonalidade está apenas começando, né? O que traz bastante preocupação, assim, para nós que trabalhamos nas unidades de urgência e emergência. Mas a bronquiolite é a principal afecção de acometimento do trato respiratório baixo em crianças menores de 2 anos e uma grande causa ainda de hospitalização nessa época do ano. E explica pra gente, doutora, o que é a bronquiolite aguda? Como o próprio nome diz, a bronquiolite viral aguda é uma afecção desencadeada por vírus que acomete as pequenas vias aéreas, os bronquíolos, muitas vezes caracterizado como o primeiro episódio de chiado na faixa etária pediátrica e acomete as crianças menores de 2 anos de idade. Sabe-se que 90% das crianças no primeiro ano de vida, até os 2 anos, na verdade, vão entrar em contato alguma vez na vida com o vírus sincicial respiratório. E 40% dessas crianças podem desenvolver esse acometimento do trato respiratório baixo de obstrução dos bronquíolos, levando à bronquiolite. E como que ocorre o quadro clínico, né? Quais são os principais sinais e sintomas, né? Como que a gente pode saber que a criança ali saiu de um vírus comum, de uma gripe, para realmente acometer essa infecção nos brônquios? Perfeito. Estela, a infecção, na verdade, ela tem um pródromo de acometimento, principalmente do trato respiratório alto. Então, a doença inicia-se com rinorreia, obstrução nasal, uma febre baixa, espirros, né? A transmissibilidade se dá através do contato com secreções de doenças, do contato de secreções de pessoas infectadas, né? E além de transmissibilidade de gotículas. Então, a inoculação do vírus se dá através da mucosa nasal, conjuntival, e a partir do momento que a gente tem essa replicação desse vírus no trato respiratório alto, eu tenho esses sintomas inespecíficos. Depois de 2 a 4 dias, a replicação do vírus se estende, acomete o trato respiratório baixo, então acomete o pulmão, brônquios e bronquíolos, levando aí um quadro de desconforto respiratório, chiado no peito, tosse, recusa alimentar, podendo chegar até a casos de insuficiência respiratória. A bronquiolite, ela causa muita inflamação, liberação de mediadores inflamatórios que levam a edema, inchaço, acúmulo de secreção nos bronquíolos. Então, é uma doença que a gente chama de uma doença obstrutiva. E a fisiopatologia da doença também prejudica muito a atividade ciliar. Então, a criança não consegue eliminar a secreção. Então, esse acúmulo de secreção, de debris, é que leva a esse inchaço da via aérea, levando aí à obstrução das doenças pequenas de vias aéreas. Sim, doutora Andressa, a gente tem uma imagem aqui de como que os brônquios ficam, né, com essa secreção, ela atinge principalmente ali a região dos brônquios, formando então essa inflamação que causa aí até falta de ar nas crianças. A gente está mostrando aqui, temos as imagens exatamente como acontece, é assim mesmo, inflama, uma gripe comum pode então se tornar uma bronquiolite. Sim, Estela, pode. Inclusive, o vírus da influenza, que é o causador da gripe, ele também é um agente conhecido por causar bronquiolite na faixa etária pediátrica, né?
Então, normalmente, depois desse acometimento do trato respiratório alto, essas crianças, depois de 3 a 5 dias, têm uma piora da replicação viral do trato respiratório, e aí esses quadros de falta de ar podem acontecer. E como que a mãe, né? A gente tem outra imagem aqui também de uma criança, o que que acontece, onde que é exatamente, né? A gente mostra aqui onde que é exatamente essa inflamação acomete aí essa criança de 2 anos. Como que a mãe pode se preparar na realidade para que não chegue a inflamar ali a região dos brônquios que também está no pulmão? Como que a mãe pode ali se preparar, ver se aquela criança está com uma febre, está mais caidinha? Como que a gente pode saber quais são os sinais? Estela, é o seguinte, né? Normalmente, quando a gente tem um acometimento dos brônquios e bronquíolos, que é a principal, né, acometimento aí da bronquiolite, a criança ela começa a ter uma recusa alimentar bem significativa. Então, a tosse se torna mais importante, fica mais intensa, uma tosse mais seca, a frequência respiratória da criança aumenta. Então, na vigência desses sinais, é muito importante procurar atendimento, né? Então, quando a criança tem só o espirro, obstrução nasal, a gente tem que intensificar as medidas de higienização nasal, medidas de desobstrução dessa via aérea alta. Mas muitas vezes, a depender dos fatores de risco da criança, a evolução natural da doença pode acontecer. Então, o que a gente tem que tentar evitar, para que não aconteça a bronquiolite, é evitar a infecção viral, né? E isso, as formas é evitar ambientes fechados, muita higienização das mãos e muita higienização nasal. Essas são as principais medidas aí profiláticas. Pode apresentar uma maior gravidade, né, no caso da bronquiolite. A gente vê aqui uma criança com menos de 2 anos, mas quem seria aí o público, né, com menos de 6 meses, os recém-nascidos? Perfeito, Estela. As crianças, quanto menor a criança, maior chance de gravidade, por diminuição do calibre da via aérea. Então, as crianças que fazem mais gravidade são as crianças maiores de 3 a 6 meses, as crianças com antecedentes de prematuridade, porque o prematuro também tem uma diminuição do calibre da via aérea, crianças que são portadores de doenças crônicas, como cardiopatia, doença crônica pulmonar, imunodeficiência, crianças que foram expostas ao tabagismo intraútero e são expostas ao tabagismo ambiental, né, o tabagismo passivo, crianças que não receberam aleitamento materno. O aleitamento materno é um grande fator protetor contra a bronquiolite viral aguda grave. Então, são esses os grupos de crianças que tendem a apresentar maior gravidade, mas vale a lembrança que mesmo as crianças previamente saudáveis, por características genéticas e imunológicas, podem ter uma evolução desfavorável. Felizmente, não é a grande maioria, tá? Então, essa parte boa. E as principais recomendações, então, para os pais, para as mães, é que, na realidade, evite que essas crianças vão aí para locais com aglomeração, né? Principalmente os bebês com menos de 6 meses, aquelas mesmas recomendações no caso da Covid-19, né? Exato, eu acho que a pandemia nos ensinou muito sobre essas medidas profiláticas. E vale a lembrança que, apesar de não existir ainda uma vacina contra o vírus sincicial respiratório, que é o principal causador da bronquiolite, começamos, né, hoje a vacina contra a influenza, né, com a vacina da gripe. Então, as crianças acima de 6 meses devem receber a vacina da gripe, porque a influenza também é causador de bronquiolite e até 30% dos casos de bronquiolite podem ter mais de uma participação de um vírus. Então, os quadros de co-infecção também são responsáveis por maior gravidade. Então, a gente tem aí a vacina, né, disponível na rede, então vale a pena aí vacinar, estimular a criançada a receber aí a vacina da gripe, tá? E para os grupos de crianças mais específicos aí, que contemplam maior gravidade, como os cardiopatas, os prematuros, os broncodisplásicos, a gente tem uma medicação profilática, uma imunização passiva, que é chamada de palivizumab. Tá, sim. E qual que é o tratamento no caso de essa criança ser internada ou a prevenção ali? Você percebeu que a criança está mais cansadinha, você já disse, né, lavar bem as narinas e tudo, mas você percebeu que a criança já está ali com vírus, uma gripe, qual que é o tipo de tratamento adequado? O tratamento, ele está centrado em medidas de suporte, né? Muita hidratação, porque na grande maioria das vezes essas crianças têm uma recusa alimentar importante. Então, quando a criança também tem quadros de vômitos associados, a gente tem que ficar de olho na questão da hidratação.
e ficar de olho nas crianças que fazem o desconforto respiratório. O tratamento vai estar centrado na oferta de suporte ventilatório ou oxigenoterapia. E nesses casos que a criança evolui com necessidades desse suporte, né, são os casos que contemplam aí indicação de hospitalização. Mas em casa é realmente aí a higienização nasal, cuidar da hidratação e ficar de olho na progressão, porque para a evolução natural da doença, essa doença ela tende a piorar do 3º para o 5º dia de manifestação. Então, é nesse momento que os pais precisam ficarem alertas, né? Que qualquer sinal de piora, de cansaço, precisam procurar aí a unidade de atendimento de urgência e emergência. Tá certo, doutora. Muito obrigada pelas suas informações. Uma excelente noite para você. O prazer foi todo meu. Um grande abraço, Estela.